Porque ninguém fala o quão difícil é mudar de vida, porque que as pessoas esquecem do processo que é fazer algo diferente. Porque eu vejo na internet as pessoas falando como se fosse algo muito fácil, tipo, mude sua vida em tantos dias. Tenha tal resultado em uma semana, em um mês, você ainda não é de tal forma por conta disso ou daquilo. Sendo que, na verdade, a vida toda ela é um processo, e a gente não pode se apegar a mudar de uma hora para outra. A gente tem que entender que é necessário um processo para que isso aconteça. E quando a gente tenta ir de acordo com o que tem nos ensinado ali, de que é tudo muito fácil, de que existe uma fórmula rápida e de que as coisas podem acontecer do dia para a noite, e se não aconteceu com você é porque você está atrasado, você começa a se questionar sobre o seu próprio processo e sobre aquilo que está acontecendo na sua própria vida. Então, hoje eu vim aqui te dizer que a vida ela é cíclica, ela exige tempo, ela exige paciência para que as coisas aconteçam e exige que um processo seja feito para que as coisas também aconteçam e se realize. Porque até no seu relacionamento com Deus, quando você olha para a sua vida e começa a comparar com o que as pessoas dizem na internet e dizem ser fácil e dizem acontecer da noite para o dia, você começa a achar que Deus simplesmente te abandonou e que ele não está agindo na sua vida, ou que tá demorando demais, ou que tá errado demais, mas você esquece que a vida, naturalmente, ela tem tempo para que as coisas aconteçam. Tem o horário da noite, tem o horário da manhã, então tem um momento em que você deve dormir e descansar, tem um momento em que você deve acordar e iniciar o seu dia. E quando a gente tenta ultrapassar esses limites assim de tempo, de tempo de espera, de processo de paciência, a gente está querendo ir contra aquilo que Deus criou, que é tem um dia para cada coisa. O Senhor, ele poderia ter feito o mundo em um dia só, poderia ter construído tudo em um dia só, ou poderia ter feito com que tudo acontecesse de uma forma rápida, ou até acabado com a humanidade no primeiro erro, mas ele decidiu viver o processo conosco. Ele decidiu criar o mundo em 7 dias, ele decidiu que a humanidade ia passar um tempo sem a presença dele, até que Jesus viesse e nos redimisse. Então, ele respeitou o processo, ele respeitou o tempo, para que a gente também conseguisse compreender a grandiosidade dele. E eu vim aqui te dizer hoje que você pode estar passando por um processo, pode estar passando por algo que Deus está te levando a viver, que vai exigir tempo, que vai exigir paciência, mas que essa é a forma natural de viver. E quando a gente começa a tentar viver como se fosse. Como se você quisesse viver de uma forma diferente, viver em um ritmo diferente daquilo que Deus determinou para você, você sofre porque você começa a meio que nadar contra a maré, meio que tentar forçar algo e contra aquilo que Deus está te guiando. Então, eu venho te dizer que os processos eles passam, eles são passageiros, eles acontecem na nossa vida para que a gente realmente se aperfeiçoe e se torne mais semelhante ainda a Cristo. Então, eu lembro que tiveram processos que foram muito difíceis para mim e que eu achava que eu não iria conseguir suportá-los, mas eu suportei, passei e hoje em dia eu entendo o porquê de cada coisa. Então, se você está passando por um processo hoje, entenda que é natural da vida, que as coisas elas não acontecem de um dia para o outro e que os resultados eles não vêm tão fácil quanto as pessoas têm te feito acreditar. Tudo exige tempo, paciência e espera.